O Modo Avião está em Porto Alegre para conhecer uma das principais operações imobiliárias do sul do Brasil. Uma empresa com quase 100 anos de vida, mais de 20 mil imóveis administrados na locação, mais de 1.200 condomínios, além de operações em vendas e uma expansão por meio de franquias. O Modo Avião está por dentro da imobiliária Crédito Real. Ruschel, bom dia. Bom dia. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado por nos receber aqui na Crédito Real. O que a gente tem aqui? Quais são as operações que tem nesse espaço? Bom, aqui é a nossa, não é bem matriz, mas é a nossa loja central, né? A gente é o nosso flagship store, que a gente chama, em que a gente tem aqui, claro, a direção da empresa, né? Toda a estrutura, o staff de direção. Também temos a nossa área de TI, aqui embaixo fica a nossa área de locações, atendimento de clientes proprietários, nesse espaço embaixo. À direita aqui nós temos a área comercial de locação, de loja própria, que é especializado principalmente na parte de imóveis comerciais. No mezanino, depois a gente sobe lá, vai ser legal vocês conhecerem. A gente tem, né, o ambiente da diretoria, a área de marketing, nós temos o nosso estúdio, uma sala muito bacana que eu acho que vocês têm que conhecer, que é a sala de guerra. O pessoal quer mudar de nome, mas eu acho que a sala de guerra é legal, né? E no terceiro andar a gente tem, então, nós estamos na área administrativa. TI, jurídico, controladoria, a parte financeira, recursos humanos, fica lá no terceiro andar. Vamos então conhecer alguns desses espaços aqui por dentro da imobiliária. Nós temos condomínios em Florianópolis, no interior do estado, mas a maior parte aqui é concentrada aqui. É quase 1/3 da população de Porto Alegre, um pouquinho menos, né? É nosso cliente. Nós temos 2 serviços que a gente faz, que é a assessoria e administração do síndico. O síndico é o administrador do condomínio, a gente faz toda a parte administrativa para ele. E nós temos também o serviço de gestão condominial, de condomínios complexos. A gente tem uma pessoa lá, full time, para apoiar o síndico em toda a organização do condomínio, né? Limpeza, manutenção, atendimento a moradores. E o seu time, como é que está estruturado hoje? São quantas pessoas? Assim, nós temos hoje, nessa equipe de gestão, 50 pessoas. Nós temos assessores de condomínio, que são 20. Temos assistentes para esses assessores e temos toda a parte de back-office, aí cobrança, né? Estamos com em torno de 150 pessoas hoje na equipe. É uma operação super robusta, né? É robusta. Nosso desafio é melhorar essa produtividade, né? E com a IA e com ferramentas e sistema para a gente poder reduzir o custo de mão de obra, porque é um trabalho que ainda depende muito do humano, né? A gente vai falar bastante de IA aqui ainda, porque a IA é algo central dentro da Crédito Real, mas vamos lá conhecer mais espaços aqui da Crédito Real. Sua imobiliária atingiu o teto? É hora de iniciar um novo ciclo de crescimento. Mais de 11 mil profissionais e 600 imobiliárias em todo o país para fazer negócio com você. Um ecossistema com metodologia para garantir máximo serviço ao cliente, máxima comissão ao corretor e máxima rentabilidade para a sua empresa. Vencer Remax. Isso aqui é a parte comercial de locação, parte de gestão de chaves. Aqui fica a nossa equipe do Select. Lá para trás a gente pode vir aqui. O que é o Select, Ruschel? O Select é a gente tem proprietários com carteiras. A gente tem proprietário com mais de 200 imóveis. Né? E o Select, então, são profissionais preparados para atender esse tipo de cliente. Independente, né? Do ticket do imóvel. Independente do ticket, quantidade. Tem mais a ver com o proprietário e com a necessidade de determinado tipo de atendimento. Então, por exemplo, esses proprietários às vezes são donos de um prédio inteiro, fazem locações grandes para bancos, para instituições do governo. Então, por exemplo, Banco do Brasil, Bradesco, secretarias de Estado, são todos nossos clientes. Municípios são nossos clientes, e aí, para fazer esse tipo de atendimento, tu precisa ter uma equipe preparada para isso, né? Tanto no que diz respeito ao atendimento ao proprietário, como também de conhecimento do produto. Um depósito de 10 mil metros quadrados, tu tem que saber. Muito específico. Tu tem que conhecer isso, então a gente chama de Select, e não diz, pode ser às vezes uma loja pequena, mas é porque aquilo ali faz parte
parte de um conjunto, de uma estratégia de atendimento ao proprietário. E aí você tem um modelo de gerentes dessa carteira? Não, eu tenho um gerente de locações, por exemplo, que é esse cara que está vindo aqui, ó, esse aqui é o Fagner, está sempre me devendo meta. Fagner é o gerente, tudo bom? Gerente de locações. Não devo nada, entrego tudo sempre. E ele que é o gestor, e a gente, na verdade, tem consultores comerciais. Eu não tenho, neste caso aqui, eu não tenho gerente de contas. Onde eu tenho gerente de contas é aqui, ó. E daí a gente faz, sim, o atendimento por proprietário. Né? Tem essas salas de reunião que fazem o atendimento aqui, e aqui a gente tem essa coisa que chama administração de bens, que é a administração do bem locado. E cuida da carteira de clientes. Então, as meninas aqui, vou dar um bom dia aqui. Bom dia. Tudo bem? A gente conseguiu botar aqui um trabalho híbrido. Então, as equipes trabalham presencialmente e também em home office. Então, a gente consegue aí fazer um trabalho de atenção ao cliente através da administração de bens. E lá, depois, no outro ambiente, a parte que cuida de operações especificamente, que aí é a desocupação, vistoria e manutenção. Que, vamos dizer, na área de locação é onde pulsa. É onde a coisa acontece. São quantas pessoas nesse time? Aqui no total, se pegar aqui, a gente deve ter umas 45. Né? Entre que trabalha em casa, pessoal que está aqui e que faz atendimento. Porque hoje a gente tem uma carteira de aproximadamente uns 22 mil proprietários. Sim. Então tem uma necessidade de atenção bastante intensa aqui. Né? O modelo, você falou de pessoas trabalhando em casa, Ruxo. Esse modelo vocês adotaram por conta de pandemia e depois... Começou na pandemia, né? E aí, quando a gente identificou, né, quando começou a voltar, porque foi devagar, né, de que algumas atividades poderiam ter ou trabalho híbrido. A gente tem as três situações, né? Trabalho 100% presencial, trabalho híbrido ou então trabalho integralmente em home office. Eu tenho alguns departamentos que são totalmente em home office. Eu deixei que os gestores definissem como que a gente iria fazer. Aí o que a gente fez? A gente chamou uma consultoria especializada para criar tanto as situações de controle, como também a parte legal. Isso a gente fez em 2021. Legal, tu diz com relação à relação legal trabalhista. Claro, como é que eu faço isso? Obrigações minhas, obrigações dos colaboradores e como isso fica estruturado de tal forma que funcione. Né? E também tem a questão aí de segurança da informação, conexão, sistema, infraestrutura. Isso tudo tinha que ser pensado. Então a gente contratou essa consultoria e fez essa implantação e hoje a gente tem esses três modelos. Então, por exemplo, equipes comerciais, né, que nem a gente brincou com o Fagner ali, é 100% presencial, não tem como fazer uma equipe de vistorias, mas em compensação eu tenho algumas híbridas. Por exemplo, ali a administração de bens é totalmente híbrida. Então, são 2 dias em casa, 3 aqui, ou 4 dias aqui, 1 em casa, tudo depende de um pouco de departamento. A Raquel, por exemplo, que está ali atrás, ela faz trabalho híbrido. Se ela pegar todos os dias e vier aqui com a equipe dela, vai ficar desconfortável com a equipe dela, porque fica apertado. Né? Ela acaba fazendo a decisão dela. O que eu procuro fazer? Só como é que fica melhor para ti. O que ela faz de vez em quando, uma vez, não sei qual é o período que tu faz, que o pessoal vem todo para cá, né? Nossa equipe de marketing, toda terça-feira, quem mora em Porto Alegre, porque a gente tem gente de São Paulo e Florianópolis, interior, aí terça-feira é o nosso dia de todo mundo. O resto sempre tem alguém, mas de forma de escala, né? Então a gente funciona de maneira híbrida, funciona super bem. Essa semana a gente teve evento, daí todo mundo estava aqui. Aí não cabe, tem que reservar a sala de reunião do lado, porque a nossa equipe inteira não cabe. Como várias aqui. Se viesse todo mundo presencial, não ia caber, nem aqui, nem nenhuma sede da Crédito, na verdade. Interessante, porque é isso, né? Para você escalar o negócio, você tem um limite físico e tem uma flexibilidade que precisa ter um olhar para cada setor, porque, como você falou, né, Ruxo, tem área que dá para flexibilizar, tem área que não dá. A área de cobrança, departamento jurídico, a controladoria quase toda ela, mas jurídico e cobrança é 100% home office.
100%. Não tem nem sala aqui. Se tu procurar cobrança, tu não vai encontrar. Pessoal, tudo em casa. O Rodrigo, até que é o nosso gerente, quando chega aqui, ele se instala em algum lugar e trata de trabalhar. É uma forma que a gente encontrou de adaptar e de não precisar ampliar estruturas, né? Então, provavelmente, se viesse todo mundo, ia ter que fechar isso aqui, ia ter que montar uma série de espaços, né, para que essas pessoas pudessem estar aqui o tempo inteiro. E tem a situação do híbrido, que é o caso da Raquel, o caso da controladoria, o caso financeiro, o caso da administração de bens, faço híbrido, com determinadas atividades, eu acabo dizendo, de manhã tem reunião com a Raquel, tem reunião não sei o quê, as reuniões todas online, fica em casa, consegue aí, claro, tem que ter um ambiente para isso, tem que ter disciplina, mas a gente vence porque tem um benefício para as pessoas. Então, o cara talvez não poderia fazer uma academia de manhã, mas acaba fazendo porque não precisa pegar e gastar aí 1 hora de trânsito, né? E também pegar uma criança, um filho na escola. Tem coisas aí que são benefícios indiretos que o híbrido traz um benefício para os colaboradores e para a empresa aí no final da história. Né? Perfeito. Vamos seguir? Vamos agora para a Sobreloja aqui conhecer mais alguns espaços. Aqui a gente tem o departamento de marketing, né, desse lado, e vocês, inclusive, Ruxo, fizeram um estúdio aqui, né? Isso, é um estúdio tecnicamente preparado, né? A gente faz as lives para as franquias, treinamentos internos, gravações, às vezes tem convidados, vem franqueados aqui sendo entrevistados a respeito de determinado tema, e a equipe de marketing acabou se preparando tecnicamente para assistir isso, assistindo no sentido de apoio, e hoje a gente está até com, vamos dizer, com uma demanda acima da nossa capacidade de gente, né? Está faltando, né, de tanta ideia que acaba surgindo, e claro que para fazer um negócio bem feito precisa alguém aqui, né? Tem as bancadas, tem o equipamento, tem que saber operar o software, tem vamos dizer assim, um papel importante. Eu creio que o negócio imobiliário, eu já falei isso várias vezes, é um negócio de distribuição de conhecimento. Eu tenho isso como uma fixação de que a gente tem que compartilhar isso de alguma forma para a maior quantidade de pessoas. Aí tu vê, eu tenho 450 funcionários, 900 corretores, mais os franqueados, nós temos 1.000 pessoas na ponta. Então, nós estamos falando de 1.500 pessoas que precisam conhecer, né? Pô, agora tem a reforma tributária, agora tem novas regras de financiamento, tem uma legislação que apareceu a respeito de, por exemplo, carregamento de carro elétrico dentro de condomínios. Quantidade de informação necessária para o pessoal saber é muito elevada. E é difícil que as pessoas se tragam conhecimento através de pesquisas próprias. Não tem um instrumento para fazer. Até porque tem uma outra questão que é essa era de mudança que a gente vive, que é a confiança na informação. Isso, né? Tanto a questão de atenção, também, né? Para onde é que está a atenção das pessoas, e ao mesmo tempo, qual o veículo que possa ser utilizado mesmo como fonte da informação. Então, o que a gente faz aqui é essa distribuição. Então, tem trabalho, a Raquel fez um podcast aí de presença digital, que é um elemento fundamental para o corretor. Então, onde é que ele vai pegar isso? Então, E outra coisa que eu, sendo até presunçoso e orgulhoso, ao mesmo tempo do que eu vou dizer agora, eu não contrato consultoria para fazer isso. Eu sei que eu tenho dentro de casa os melhores consultores. Então, eu não preciso trazer gente fora para falar de reforma tributária. O meu controller e o analista vão falar disso, porque eles são especialistas nisso. Isso é muito interessante, porque, inclusive, imagino, coloca para eles o desafio também de estar sempre atualizado. A gente tem uma atividade dentro da empresa que chama Masterclass, que são trilhas de conhecimento de diversos temas que são feitas por colaboradores. Sim. Então, a cada 2 semanas, 3 semanas, tem um colaborador que fala para a empresa inteira a respeito de um tema. Então, e eu também participo, eu também faço todo ano eu faço uma, né? E a ideia disso é porque nós temos muito conhecimento dentro do negócio e que outras pessoas seria interessante de saber. Então, por exemplo, no caso da Raquel, presença digital. Sabe muito, há muitos anos, o compartilhamento do conhecimento da inteligência dela utilizada dentro da empresa. A Raquel foi uma pioneira, né, na criação de agora conteúdo de vídeo para o YouTube, inclusive. A gente não apresentou a Raquel ali antes, mas a Raquel Trevisan tem uma longa trajetória, é uma das profissionais de referência que
Sempre parceiro, inclusive, aqui da Cúpula e do Imob Report, nos inspirou também a produzir conteúdo. Obrigado, Raquel, pelo apoio. A gente tem aqui uma sala que a gente chama sala de guerra. Então, a sala de guerra, o pessoal quer trocar de nome, eu quero deixar, né? O pessoal quer dizer que acha que guerra, que nós estamos brigando. Sala das ideias, sala de não sei o quê. Estão fazendo uma enquete aí para trocar, mas o nome que deu fui eu, né? E qual que é a ideia aqui? Vocês vão ver que é uma sala toda com quadros para escrever. Todas essas paredes aqui que vocês estão vendo, então, são telas em branco que o time que está aqui senta aqui, vamos usa lá. as canetas. Vamos lá, bota o computador aqui em cima, ou pode usar o projetor aqui para eventualmente alguma projeção. E é para entrar aqui e sair com teoricamente, uma guerra tem um vitorioso, mas a ideia, a guerra é a guerra da discussão, né? De encontrar uma solução para algum tipo de problema ou compartilhar com alguém alguma situação que queira ser desenvolvida, e é muito utilizado. Eu fiquei até com medo, né, na gravação, daqui a pouco a sala vai estar sendo usada. Quando vê, a sala de guerra está pronta, pila. Quando vê, tem uns 5 aqui desenhando aqui, tiro foto e tal, e utiliza essa sala de uma forma bem intensa. A ideia é que, bom, traz o problema e vamos resolver junto aquela situação. Eu imagino que algumas das soluções que hoje a gente conhece da Crédito surgiram daqui, né? Tem foto, provavelmente, aqui no meu telefone, tem foto de uma tela aqui que a gente... Tá bom, vamos tirar uma foto para seguir adiante. Para documentar e seguir adiante. Esse é o nosso diretor administrativo financeiro, Evaldo Leal. Tudo bem? Bom dia, Evaldo. Tudo bem? Estamos no Modo Avião Podcast, por dentro da imobiliária, hoje conhecendo aqui a Crédito Real. Muito bem, sejam bem-vindos. Você é o homem do cheque, cara. Depois tu passa aqui e te acerta. Eu quero até aproveitar e perguntar algo aqui, porque eu tive a oportunidade de acompanhar a parte do Prêmio CR agora e me chamou muita atenção quando você começa, Ruxo, você faz questão de apresentar os seus diretores. E eu fiquei especialmente admirado de ver a energia com que o time aplaudiu de cada um dos diretores. Assim, a que vocês atribuem isso? Eu acho que principalmente a maneira informal e o envolvimento de todos nas decisões que a gente toma. Evidentemente que tem uma hierarquia que é respeitada, mas a gente tem uma parceria muito grande. Além de colegas de trabalho, a gente já desenvolveu uma amizade muito grande, um respeito muito grande. Uma confiança também mútua muito grande. Sei, o time não chega nem um passo à frente, né, Ruxo? Por isso que eu faço questão de agradecer, né? E brinco, né? Quando eu falo, né? São os que me aguentam ou os que me salvam. Isso eu não falei em público, né? Então, mas também tem isso, né? Muito de troca e decisões que eventualmente a gente não... Imagina, nós somos 5, né? A gente não concorda com tudo, né? Sempre existem situações que podem eventualmente gerar um conflito, mas existe sim por trás, como o Evaldo falou, um respeito pela história, pela capacidade, pela responsabilidade de cada um dos diretores, né? E esse jeito informal, um pouco do que tu viu aqui, né? Estamos fazendo uma gravação, não é cena, não foi nada combinado, eu nem falei para ele que ia entrar aqui. E é como a gente trabalha. Porque eu tenho o seguinte, cara, assim, falando bem sinceramente, assim, né? Se a gente tirar a fase da nossa vida que a gente é criança e adolescente, e depois tirar a fase da nossa vida que a gente não é mais produtivo, no meio, o que a gente faz no meio? A gente trabalha. Cara, tem que ser bom, cara. No que diz respeito à compra, venda, alocação e tal, mas a retaguarda é uma retaguarda intensa, uma retaguarda tensa, algo que requer atenção, e a gente não pode ter um ambiente de trabalho muito pesado. E esse tipo de ambiente é que faz com que a gente consiga ter, não colaboradores só, são parceiros, né? São pessoas que um defende o outro, cara. E eu posso nomear aqui quantas pessoas, se acontecer alguma coisa com o Evaldo, vão correr atrás para tentar resolver, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal. Isso tem um valor enorme nas empresas e a gente prima por isso, as pessoas que fazem parte disso reconhecem e a gente se sente muito satisfeito. Tanto é que a gente estamos aí no 6º ano, 5º ano, 6º ano, que a gente está com o GPTW, nota sempre subindo, e a gente não confia só no GPTW, nós temos as nossas pesquisas internas. Sim. Nós fazemos também, a gente chama de NPS, a gente vai lá por departamento, isso faz parte do nosso OKR,
a gente revisa cada cerimônia, então são cuidados que a gente tem que ter e não achar, né? Eu na minha posição achar que está tudo certo. Não, deixa o funcionário falar, né? Perfeito. Vamos falar daqui a pouco de OKR, de NPS, mas Evaldo, obrigado. Ok, tá bom. Sejam bem-vindos aí. Até mais. Bom, a gente está indo agora conhecer a sua sala, né? Bom, aqui é a minha sala, tem uma brincadeira que eu falo, né? Eu sempre procuro deixar a porta aberta. Sempre. Mas se estiver fechada, não entra. Falamos há pouco sobre o quanto os diretores são importantes aqui no teu trabalho, do quanto você busca deixar sempre a porta aberta, mas que tem momentos que ela tem que estar fechada. E eu imagino que tem momentos em que, ainda que você tenha o teu time para te apoiar, tem momentos em que você está aqui sozinho nessa sala e que às vezes tem uma decisão daquelas mais difíceis, né? Para pesar. Que é a tal da solidão, né? Solidão da liderança. Que a liderança sente. Como é que você foi lidando com isso ao longo do tempo? Como que é isso hoje para você? Compartilhar com pessoas que talvez estejam numa posição similar à sua na liderança e que a gente sabe há momentos em que isso bate, né? Aonde tu te agarra hoje? Eu vou fazer um paralelo, não exatamente nisso que tu está falando, mas depois chego nisso, né? Teve lá quarta-feira o CR Alta Performance, tá? Aí tu imagina que eu faço palestras diversas, né? Cúpula Summit, lá depois em São Paulo, lá o Connect Mob. Connect Mob e tal, pô, plateias lá, sei lá, 800 pessoas, 1000 pessoas. E eu tô acostumado a falar. Eu fico nervoso todas as vezes. Nervoso no sentido que aquilo aí, pô, esse negócio é importante, né? Então, por exemplo, no dia lá, eu antes da apresentação, né, da minha apresentação, eu já tinha feito, tal, já estava ok. Eu sempre atraso um pouquinho, o pessoal fica nervoso por causa dos prazos, né? Mas é que eu procuro ver até o final, a última ideia, né, assim que eu tenho, por isso que eu acabo demorando um pouquinho. Mas naquele dia tem duas coisas que eu fiz e eu vou fazer um paralelo com a tua pergunta, né? Primeiro, pouco antes de começar, eu me isolei e fiquei sentado numa cadeira, entendeu? Então eu procuro focar muito assim quando eu vou falar, focar mesmo, é tipo limpar, né? Pensamento, respirar, fazer aquela coisa de dar uma esvaziada para entrar bem, né? naquele momento, em respeito às pessoas que estão ali, né? Então a minha preparação é para que, pô, as pessoas merecem alguma coisa legal que eu esteja podendo proporcionar para elas. E aí depois, quando terminou, né, eu voltei para o mesmo lugar para tipo assim, pô, legal, será que foi legal? O que não deu certo? Então tem como se fosse um rito, tá? E isso eu faço praticamente em todas as intervenções que eu faço, tá? Então, e aí, mas por que tu está falando isso com relação à liderança? Porque não tem um remédio específico. Não, a solidão da liderança vai acontecer sempre. Eu não posso achar que, não, agora eu sou o cara, sei decidir e deixa comigo. Não, existe uma necessidade de preparação, de entendimento e de saber exatamente o momento em que tu precisa compartilhar e que o momento em que tu tem que decidir. A diferença que faz um líder é saber fazer o equilíbrio entre as duas coisas. Às vezes eu brinco até com o meu pessoal que eu devia ser mais chefe, né? Algumas pessoas já ouviram isso de mim, né? Chefe no sentido antigo, né? Chefe que manda, chefe que ordena. Mas eu entendo que o equilíbrio da liderança está em sim, bom, quanto que eu vou ouvir das pessoas mesmo, e eu faço muito mais perguntas do que eu ouço, e essas perguntas não são para mim, essas perguntas são para a pessoa responder para ela. Não é para que eu tenha certeza, é para que a pessoa tenha certeza, o meu gestor tenha certeza. E aí, a partir daí, quando ele tem certeza, pronto, eu sei que ele pode executar, porque é ele que vai fazer. Eu sei disso. Estou falando com o CEO, está dizendo alguma coisa, as pessoas acabam tendo esse tipo de comportamento. E é normal, isso não é nenhuma... Óbvio, quando eu for falar com os acionistas, eu também me visto do personagem do CEO, né? E a gente tem que cuidar para não ficar preso nessas armadilhas eventuais de não perceber o detalhe. E quem que vai saber isso? É a pessoa. E como que eu procuro proceder? Com pergunta. As pessoas, eu só faço muita pergunta. Não, mas isso está certo? Quem sabe aquele número não sei o quê. Né? O pessoal às vezes acaba fazendo inclusive um monte de relatório para mim, eu acabo não lendo, né? Eu ia te perguntar isso, porque nessa visão de que você, na posição que você está como CEO, não vai ter acesso à minúcia da informação,
O que para você é fundamental hoje? No evento também você até mostrou lá um print do teu dashboard, né? Daquilo que... O que você olha hoje como essencial? Aquilo que, a despeito de delegar muita coisa... A gente aí, para isso, né, adotou uma metodologia, 2 anos, né, a gente está aí com OKRs, mas o que mais vamos dizer, a minha preocupação maior é o entendimento da gestão com relação ao direcionamento. O que a empresa quer? Pô, a gente quer fortalecer a marca, tá, mas como é que a gente vai fazer isso? Quais que são os drivers desse negócio e como é que a gente mede, né? A gente quer estar focando em eficiência operacional. Tu viu a Cíntia falar nisso. Sim. Então é bom. Está alinhado. Alinhamento. Não é dizer assim, não, agora nós vamos para o Brasil inteiro. Não está lá no direcionamento. E uma coisa é desejo, outra coisa é o direcionamento. Então, o que você está me dizendo é que às vezes o dado é, claro, fundamental, mas quando você ouve ali de sopetão a Cíntia falando isso, aquilo para você é um indicador de que a mensagem está... A mensagem está chegando, porque uma das grandes dificuldades da empresa... Olha a nossa empresa como é. Nós somos 3 unidades de negócio que têm propostas de valores diferentes. A administração de condomínios é uma proposta de valor, a locação é outra proposta de valor, que na verdade tem 2 públicos distintos, né, que é o locatário e o proprietário. E nós temos a área de franquias, na qual o meu cliente é o franqueado, mas sou eu que faço o anúncio para o comprador. Uhum. Então a gente tem aí, são propostas de valores diferentes. E por trás eu tenho uma retaguarda, cara, a gente paga 85 mil contas por mês. Então a gente administra 1.500, quase 1.500 funcionários de condomínio. Então eu tenho um departamento pessoal robusto para atender isso, um departamento de controladoria e uma parte de contas a pagar robusta. São 70 mil boletos bancários por mês, tem que funcionar, cara. Puxa, a gente falou há pouco aqui sobre o acompanhamento que é feito das unidades e você falou que você já há algum tempo adota o modelo de OKR, né? Explica para mim como que isso está espraiado em termos de processos, de rotinas de gestão com as diretorias. A gente se organiza primeiramente, claro, nós somos uma empresa auditada e com conselho de administração, quer dizer, a gente tem uma governança já estabelecida há mais de 15 anos e a própria prestação de contas requer uma organização bastante intensa, né? Então, como que a gente faz? Fora os sistemas contábeis normais de registro, nós temos um sistema específico para controle orçamentário. E o alinhamento que a gente fazia carecia de algo que estabelecesse direcionamentos estratégicos, né? Apesar de eu fazer reuniões de gestão desde 2013, todos os meses com os meus líderes. Então, por exemplo, agora na segunda-feira a gente tem lá a nossa reunião de gestão, na qual eu apresento o resultado do mês, o que está acontecendo, principais notícias, para todo mundo entender o que está acontecendo no negócio. Além disso, a gente necessitava, por conta dessa complexidade do negócio, um alinhamento estratégico. A gente tentou algumas ferramentas no passado, ferramentas até de qualidade e tal, para fazer esse alinhamento estratégico, não deu muito certo. E a gente acabou abandonando por alguns anos, mas depois voltamos com a ideia de trazer a metodologia OKR, que tem um formato de, vamos dizer assim, de organização que alinha a questão numerológica com, vamos dizer, as premissas estratégicas do negócio, olhando para aquilo que importa, e não para uma tela com 200 indicadores que daí tu não está controlando nada. Então a gente tem 4 diretrizes estratégicas estabelecidas. Essas 4 diretrizes são distribuídas pelas unidades de negócio, que definem aí poucos indicadores, e a partir daí existe uma organização de squads que ficam cuidando de cada objetivo estratégico, grupos de trabalho dentro de cada unidade de negócio também olhando para os objetivos estratégicos e vendo se as ações estão sendo alinhadas com aqueles objetivos. E isso tem um rito, né? São ritos de reuniões, às vezes semanais, às vezes quinzenais, nós temos cerimônias com todos os participantes, fazendo com que todo mundo esteja entender, cada um com a sua particularidade, mas todo mundo entendendo. Pô, eu quero fortalecer a marca. São os nossos 4 pilares, eficiência operacional, depois é fortalecimento da marca, onde a gente está, depois é desenvolvimento de pessoas e uso da tecnologia. Para cada um deles tem um conjunto de indicadores, não são muitos. Cada área tem que dizer o que tu está fazendo
para a eficiência operacional, o que tu está fazendo para desenvolvimento de pessoas, quantos processos tu está automatizando. E a gente não diz o como, eu não fico dizendo assim, né, vamos usar IA para tudo, não, é o gestor que vai dizer, não, aqui dá, ou aqui não dá, né, tem a questão de maturidade, de questão de segurança da informação que a gente procura ter aqui. Então os OKRs, esta metodologia, temos uma consultoria que nos apoia nisso, e exatamente é a única consultoria que a gente tem, tá? Única consultoria. Focado em OKR? Só em OKR. A gente não tem outro tipo de consultoria. A gente é a única consultoria que a gente faz porque, sim, ele faz o papel, me ajuda no papel de comando da metodologia, a implantação da metodologia dentro do negócio. Então a gente já está no segundo ano de implantação disso, já numa maturidade um pouco melhor, a gente ainda precisa melhorar, mas sim ele traz o entendimento do negócio, o que está funcionando, o que não está funcionando. Inclusive, no ano passado, numa das cerimônias, algumas decisões foram tomadas muito sérias a partir de determinados números que foram vistos, né? Que talvez fossem vistos só no final do ano, e a metodologia ajuda a isso. E também no entendimento entre as áreas. Muito interessante, porque a Cúpula, coincidentemente, também utiliza essa metodologia já há alguns anos, e do último ano para cá, de 25 para 26, as mudanças que a gente fez estão muito alinhadas com o que vocês também fizeram, ou seja, o primeiro, que os objetivos macros sejam objetivos mesmo, que talvez não sejam inclusive facilmente expressos um número, como fortalecimento de marca, e que a gente diminuiu a quantidade de objetivos, porque aí, se tu cria muito OKR, perde-se a visão daquilo que é fato importante. Discutindo eventualmente o que não é importante, né? Isso não significa não ter indicadores, eventualmente, para determinada etapa do teu processo, mas na hora que vai discutir, no final da história, é como eu vou fazer a apresentação para o conselho. Eu posso mostrar lá 85 indicadores, mas no final da história o que importa é EBIT e resultado. É isso. Então tem que começar por ali. Não tem que começar pelo, né, agora aluguei tanto. Não, alugou tanto e no final da história sobrou tanto. E os OKRs, eles ajudam o gestor a criar essa priorização, a entender que isso é importante, que um indicador menor contribui para o maior, mas esse indicador menor não é o mais importante, né? Então, esse tipo de, vamos dizer, de ganho de cultura e de profissionalismo acaba trazendo resultados para o negócio. Agora a gente vai visitar um segundo espaço, o coworking de franquias, e para isso vamos agora botar o óculos da Crédito Já Real. que a gente vai para a rua, né? Então vamos lá. Bora lá. E aí o coworking a gente pode entender como uma incubadora, em que eventualmente um investidor, um bom corretor, um gerente de uma imobiliária queira montar uma franquia, mas não tem o capital, não tem o conhecimento, não tem a equipe ainda, ele pode então vir para o coworking, né, em determinadas condições, utilizar da infraestrutura, conhecimento e fazer ali um networking para eventualmente também depois ir para entre aspas, né, sem ter a sua própria agência. Perfeito. Vamos então conhecer o coworking? Aqui então a gente tem um ambiente, um auditório que cabem, se eu não me engano, 60 pessoas, e a gente faz muito evento aqui, muito, né? Tanto durante o dia quanto à noite, e ele é muito bem preparado, sonorizado, equipamento adequado, ar-condicionado, ali fora dá para fazer uma recepção bem adequada, e a gente usa para treinamento, para recepção de clientes, para eventos noturnos, né? Para condomínios e para locação, e isso acaba, né, criando, né, essa coisa de compartilhamento de conhecimento. É bem legal no nosso negócio. Está sempre sendo usado. Vocês também fazem locação desse espaço para outros? Não, na verdade aqui a gente loca, né? Esse faz parte desse empreendimento, e a gente usa esse espaço de uma forma bastante efetiva, né? É muito importante ter isso. E o bom de ter esses ambientes nesse tipo de prédio aqui, que aí tu ganha espaço na tua estrutura, né? Então eu não preciso ter bloquear o meu espaço para ir, e a gente precisa disso, né? Vamos lá no coworking? Bom, então aqui nós vamos conhecer a nossa área de franquias, né, de gestão de franquias. Esse espaço aqui é dividido, vamos dizer, em dois. Uma parte de administração da franquias, retaguarda, a parte de administração de vendas, treinamento e documentação.
e uma outra área que é onde ficam as franquias mesmo, cada uma com seu espaço, né? Essa aqui é a recepção e aqui é a nossa área de administração de franquias. Vamos conhecer o nosso diretor aqui. Olá, Bom dia. Oi, Diego. tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu não combinei com ninguém, tá? Não combinasse com ninguém, Não. né? Agora que eu vi. Esse é o Hugo, nosso diretor de franquias. Tudo bem? Hugo, conta um pouco pra gente aqui esse espaço. Bem, aqui funciona a unidade de franquias, que hoje nós temos cerca de 135 operações. Fica toda a estrutura administrativa, de expansão, time de consultoria, de uma das nossas regionais, porque nós também temos um escritório em São Paulo e em Santa Catarina. Essas que você fala daqui são todas aqui do Rio Grande do Sul. Aqui fica a central de atendimento às franquias do Rio Grande do Sul, do time de consultoria, e eu tenho duas áreas aqui dentro, que é a administrativa e de treinamento e capacitação, que atende o Brasil. Perfeito. E como é que é o trabalho assim do atendimento? É similar ao que é o atendimento ao proprietário lá na locação, por exemplo? Não, aqui o atendimento ele é constante, porque a gente avalia muito como anda a performance das operações, e o trabalho de consultoria em si é um trabalho de muita proximidade junto com o franqueado. São agendas sucessivas, tanto aqui nessa base de cowork, quanto nas operações que nós temos em pontos físicos na rua. Então, eu costumo dizer que o time de consultoria é o anjinho da guarda do franqueado. Sim. Ele está sempre lá, né, trabalhando, trazendo sugestões de melhoria, avaliando dados e desenhando os planos de ação, e o acompanhamento do monitoramento desse plano de ação, da execução desse plano de ação. É um pouco parecido, né? Tu perguntou negócio proprietário. Sim, os consultores têm um conjunto de franquias que eles são responsáveis, né? Dependendo da região, dependendo do tipo de franquia, se é uma franquia de coworking, uma franquia base, né, que a gente chama que é franquia de rua, aí tem um consultor para dar apoio. E a gente utiliza ferramentas para isso, né, BI e inteligência artificial para apoiar a equipe, né. Esses sistemas são todos integrados que as franquias utilizam. Sim, a gente tem um CRM único e a automação é toda feita por nós, por ferramentas nossas, porque tem um nível de customização importante e faz com que a gente tenha aí um pouco menos funcionários do que ter que estar lá emitindo relatório, fazendo planilha, e hoje a gente inclusive disponibiliza essas ferramentas para o franqueado. Além de toda essa parte tecnológica, hoje com franqueadores, na posição de franqueadora, nós ofertamos também uma gama de serviços tais como assessoria jurídica, né, toda essa questão, nós temos uma plataforma de performance, que é um diferencial hoje no mercado de franquias imobiliárias. Nós estamos muito avançados nesse sentido. Nós temos, como já citei anteriormente, uma área de treinamento e capacitação, tem um time de consultoria. Então, é um negócio integrado, né, de bastante, vendas e locação também, né, uma oferta que é um sistema bastante robusto, onde eu sempre digo isso. O nosso papel é entregar a melhor inteligência para o franqueado, para ele ficar único e exclusivamente focado no atendimento, consequentemente na venda dos imóveis. Perfeito, Hugo, obrigado por receber a gente aí. É bom pegar assim para ver se os caras estão preparados, viu? Então mesmo. Obrigado, valeu. A Sandra é responsável pelo atendimento às franquias lá de São Paulo. Sou gerente de franquias de São Paulo, estado de São Paulo. Conta para mim o que tem de diferente, assim, porque a gente falou um pouco sobre a flagship ali, por exemplo, de estabelecer um padrão nas unidades, mas a gente sabe que localmente tem um sotaque diferente, tem processos diferentes. O que você percebe, assim, analisando o pessoal de São Paulo comparado aqui ao Rio Grande do Sul? Os mercados são muito diferentes, efetivamente, quase totalmente diferente, né? Mas eu acho que a gente consegue, como Crédito Real, agregar tudo isso em diferentes culturas, em diferentes estados, é super tranquilo. Tem algo que o franqueado de São Paulo, por exemplo, valoriza mais do que o gaúcho, ou vice-versa, que você observou nesse tempo aqui trabalhando nessa frente? Que eles valorizam muito a tecnologia. Muito. Em São Paulo? Sim, muito. O nosso papel é entregar a melhor inteligência, né, para os nossos franqueados, para que eles tenham aí resultados, né, efetivos, usando a força da Crédito Real, que é uma empresa aí de mais de 90 anos. Então, esse é o nosso papel, né, como franqueadora. Você, imagino, tá o tempo todo em contato com eles, assim, dia a dia. Sim, hoje eu tenho como gerente de inteligência, eu tenho uma frente mais ampla e eu atuo em tudo que for necessário para que a gente gere alto valor para os nossos franqueados e eficiência. Então, se for necessário uma atuação no processo de vendas, de marketing, de tecnologia, de inteligência artificial, eu atuo em conjunto com as áreas para que a gente consiga acelerar e entregar resultado.
Então, hoje, uma das frentes que a gente tem, que é bem importante, que é o Mark SDR, né, que é um agente que faz todo o processo de pré-atendimento, né, dos clientes, nutrição, fluxo de cadência. Hoje é uma frente que a gente tem mais de 50% da rede já com o serviço contratado e algo exclusivo e único hoje, né, no país. Nenhuma franqueadora tem um serviço similar. É o Mark SDR, né? Que é a inteligência artificial desenvolvida por vocês que faz o pré-atendimento, né? Exatamente. Então, o Mark hoje, ele já fez mais de 8.000 atendimentos, né? Tem uma taxa de visita de 19%, algo que é muito expressivo no nosso mercado. Então, realmente é um projeto inovador desenvolvido para os nossos franqueados. E você sente que as franquias também estão desenvolvendo projetos, você percebe que elas estão também desenvolvendo projetos próprios em IA? Como é que está esse avanço da IA junto aos franqueados, para além do Mark? Hoje a gente tem uma questão de mercado, né? Muitas empresas têm o desejo e a vontade de utilizar ferramentas de IA, mas o nível de conhecimento e maturidade no que tange ao que realmente a IA pode ser desenvolvida e entregue para o franqueado é uma dor do mercado como um todo. Então, nós, como temos a expertise, né, o Ruschel é uma pessoa que tem um conhecimento gigantesco sobre tecnologia, né, um dos pioneiros aí do mercado em relação a esse tema. A gente tem o compromisso de desenvolver para o franqueado. Então, essa é a força de ter, né, estar ligado a uma rede. Tu não precisa desenvolver sozinho. Utiliza a estrutura que nós temos para entregar esse serviço. Claro, os franqueados, a gente sabe que a gente tem dores fortes do mercado em relação de tempo de atendimento, presença digital, e isso hoje a gente desenvolve soluções personalizadas para tratar cada dor de cada etapa de toda a jornada de venda. Então, esse é o nosso compromisso. Puxa, eu te chamar para conversa porque eu lembro que no Prêmio CR você também apresentou alguns dados que mostram que depois da adoção do Mark teve uma melhora substancial ali no volume de atendimentos e também da conversão em visitas, que a gente sabe que é fundamental, né? Aquilo que a Aline falou, a gente procura identificar onde é que estão as dores do franqueado e também utilizando ferramentas de inteligência como, por exemplo, um BI, a gente consegue ver, mas por que eu estou convertendo, onde é que eu estou convertendo, por que eu estou convertendo pouco? Aí fica aquela história do corretor, mas eu recebo lead ruim. Né? Não, a gente gerou ano passado entre locação e vendas 270 mil leads. Cara, é muito negócio. 270 mil leads, locação e vendas no ano de 2025. E o nosso site teve 9 milhões de visitas. Né? Então, peraí, o cliente está vindo. Né? Temos 90 mil ofertas em vendas e quase 8 mil em locação, quer dizer, tem produto. Então vamos ver agora, tem um produto, como é que faz isso se transformar em negócio? Aí tem uma trilha. Como que a gente pode atuar ou com treinamento, ou com consultoria, ou com tecnologia? Então aí que entra a questão de, como que a gente pode efetivamente fazer com que isso seja dado valor ao franqueado? Por que a gente, não é que não incentiva, mas por que a gente entende que tem que oferecer? Porque o franqueado, ele não conhece toda a retaguarda do negócio no que diz respeito à técnica, ao CRM, ao conhecimento de todo o processo. Ele está sozinho lá. Então é o nosso papel, assim, vamos tentar ajudar aqui. E a gente entendeu, né, que com o Mark tem ele e um gêmeo, né? Tem o Mark, ele é uma IA, ele é um consultor primeiro, né? Então todo o nosso franqueado e corretor pode acessar o Mark, fazer qualquer tipo de pergunta, pode fazer agenda de reunião, pode fazer planejamento da semana, pode fazer melhorar descritivo de imóvel, tudo isso tu pode fazer no Mark, isso é uma funcionalidade. E a outra funcionalidade é a aceleração, aquecimento de leads. Então, que a partir dos leads que a gente gera, essa quantidade de leads, a gente tem que pegar o cliente. O cliente entrou e disse que quer falar conosco. Então nós temos que rapidamente fazer com que ele seja atendido. E é 24/7. O cliente entra às 2 horas da manhã. Não dá para botar alguém esperando às 2 horas da manhã o lead entrar para responder. Então o Mark SDR tem exatamente essa funcionalidade, essa inteligência. E o que a gente conseguiu fazer foi criar uma customização para cada franquia. Então a franquia opta se quer usar o pacote padrão ou se quer usar o pacote customizado, porque ele vai fazer as regras dele. Trazendo um ganho ontem bem interessante. Ontem a gente fez um atendimento do marketing monitorado. Em menos de 8 segundos, o cliente clicou no nosso site, converteu, né, no imóvel. Em menos de 8 segundos, o cliente já tinha recebido todas as informações do imóvel, já tinha passado para que o corretor fizesse o atendimento e o corretor já estava em contato com o cliente para um atendimento imediato.
Então, essa é a força, né, de utilizar a tecnologia para a gente escalar e ter ganho uma das principais dores, que é o tempo de atendimento. Então, hoje o Mark, em menos de 8 minutos, entrega na mão do corretor um cliente já qualificado. O tempo de atendimento é bem importante, mas eu queria só, antes da gente seguir, Ruxo, destacar o que você falou, que é esse papel do Mark como um agente para o corretor. Que aí me parece também um segundo momento, né, da implementação do uso da IA, que se aproxima muito mais, inclusive, do que a gente deve ver aí, Eu vou né? te contrariar. Para mim é o primeiro momento, porque eu entendo que o corretor e qualquer profissional, ele tem que ter um conhecimento daquilo que ele está fazendo. E o Mark ajuda o corretor exatamente nisso. Ele vai atender um cliente de um apartamento de 15 milhões de reais. Como é que ele tem que se comportar? Ele quer fazer um atendimento de uma venda de um imóvel comercial. O Mark ajuda ele a fazer essa curadoria e esse formato de atendimento, fora as questões específicas de planejamento. Ele pode dizer, olha, ele consegue montar uma agenda do corretor durante a semana. Na segunda-feira, das 8 às 9 faz isso, das 9 não sei o quê, ele pode pedir, olha, eu vou para academia. O Mark faz isso, cara, para ele. Então ajuda o corretor. Quero aprender para fazer valorização do imóvel, né? Fazer precificação. Ele ajuda com o método. Ele não vai fazer o preço, mas ele vai te ajudar. Como é que faz o preço? Então tu tem que ver essa característica, pesquisa isso, ele te ajuda. Então ele dá para o corretor conhecimento que eventualmente ele não tem. Isso é interessante. No caso de precificação, ele não vai precificar, ele vai ensinar o corretor a ajudar o corretor a fazer. Tá no forno. Né? E precificação é uma ciência inexata, né? Porque a cidade se movimenta, os preços, né? Se tu pega preços de venda que foram vendidos é uma coisa, existe a qualidade dessa informação que às vezes não é bem feita, tem o lado do mercado que às vezes fica apreciando determinado bairro, então isso tu acaba tendo ranges aí de preço, né? Qual é o preço? Aí tu vai lá e bota, não, é entre 1 milhão e 1,5 milhão. Pô, tu não deu o preço, né? É para dizer, não, é 1.150.000. E ainda tem uma ciência, né? Tem várias empresas que tentam oferecer, já vieram oferecer aqui para nós intensamente, inclusive, né? E a gente acabou segurando um pouco por talvez não ver exatamente o valor nisso efetivo, assim, né? Perfeito. Deixa eu fazer uma observação, uma preocupação que eu tenho no nosso negócio, a gente tem mais de 130 franquias, 1.000 corretores e tal, é o quanto que essas pessoas representam a marca. Então a gente tem alguns instrumentos, como por exemplo esse folder aqui, que fica em todos os nossos ambientes, em que o objetivo é, como é que a gente é na Crédito Real, né? Uma cartilha de cultura e conduta, né? O que a gente valoriza, como que funcionam as nossas políticas. Claro que é um resumo, né? A gente tem todo esse material documentado, mas a ideia é dizer, olha, a gente tem essa forma de trabalhar e, ao mesmo tempo, os franqueados recebem, né, os 10 mandamentos da gestão imobiliária, ficar em cima da mesa do gestor da imobiliária, né? Domine o território, gerencie seu pipeline, faça captação, tempo, qualidade de atendimento, desenvolva a sua equipe, e aí são 10 para, roadmap, né? Eu entrei, foi em junho para julho, na Crédito Real, na franquia Crédito Real Estilo, e iniciei aí em julho. No mês de agosto, em seguida, eu consegui vender 4 imóveis. E logo em seguida eu vendi mais um. Olha que beleza. Parabéns. Fiquei dentro das homenageadas no evento, né? Fiquei numa escala de homenageados. E me sinto muito feliz, porque em tão pouco tempo eu consegui fazer isso aqui dentro. E cada dia mais eu tenho trabalhado para chegar no topo. Que legal. Espero te entregar uma taça lá. Eu também. Ela falou sobre o evento, né, Ruxo, que a gente fez agora, que vocês realizaram agora, que foi o Prêmio CR, né? Isso. Esse prêmio, desde quando ele existe? A gente tem ele desde... Na verdade, premiação a gente já faz há muitos anos, né? Desde 2019. Com essa nomenclatura, a gente está no terceiro nome, no terceiro evento, né? Como CR Alta Performance. A ideia de se falar efetivamente de performance, trazer, não só fazer premiação, mas trazer conteúdo, trazer parceiro e criar, né, esse ambiente de compartilhamento de conhecimento e reconhecimento depois, né? Vira aquela bagunça, sobe todo mundo e tal. E as pessoas têm reconhecimento, eu nem sabia, né? Legal, tem essa coisa espontânea assim na hora que a gente está mostrando a estrutura.
Imagino que nesses anos todos, né, Ruxo, pôde perceber muito dessa mudança na cidade, e Porto Alegre recentemente foi castigada com a questão das enchentes, né? Eu queria ouvir de você, assim, olhando essa paisagem, né, o que vocês enxergam de futuro para o mercado imobiliário especificamente em Porto Alegre? Começando com a enchente, né, assim, eu comento assim que foi tipo um soco no estômago, assim, sabe, da população, porque não foi uma coisa que aconteceu num bairro ou numa cidade específica, né, na verdade aconteceu em muitos municípios, com situações muito severas. Pô, tu imagina ficar lá em Curitiba 6 meses sem aeroporto. Então eu, por exemplo, para ir para São Paulo, eu tinha que pegar o carro e ir a Florianópolis para pegar um avião e ir para São Paulo. Imagina o impacto que teve no negócio, né? A cidade ficou debaixo d'água mesmo, não é debaixo d'água. Tu imagina tu entrar numa cidade, tá toda ela no escuro, pessoas caminhando na rua com as suas roupas, né? Cachorro, gente dormindo na rua, debaixo de uma árvore, porque não tinha para onde ir, cara. Não tinha, né? Assim, então, e o legal, né? A ajuda que teve, o envolvimento da população, isso foi muito bacana, mas trouxe um impacto. Teve um determinado momento que a gente fez uma análise, né? Pelo endereço dos nossos imóveis, nós tínhamos 7.800 dos nossos imóveis estavam em zona de... impactada de alguma forma. E 400 condomínios, 380 condomínios. Impactada não, com água. Com água mesmo. E isso sim traz um impacto no negócio, nos novos negócios, as pessoas, né, procurando apoio com a gente também. Nós fomos impactados em 2 agências. Nossa agência do centro encheu d'água, né? Uma agência grande que a gente tem lá, nossa central de condomínios, tem franquias também. Então a enchente trouxe essa situação, né? Porto Alegre tem o Rio Grande do Sul especificamente, mas essa região de Porto Alegre aqui, Eldorado, Guaíba, Canoas, ali São Leopoldo, tem um problema geográfico, né? Que a gente tem cota muito baixa, muita água e uma curva. Quando a água vem, ela não faz a curva e tem toda essa quilometragem aqui de exposição a eventualmente um evento climático, né? E isso você sente que o mercado aprendeu? Aí que aconteceu, né? Houveram aí depreciações, né? Então tem mercados, tem bairros que estão depreciados, né? Tanto para locação quanto para venda. Negócios que tinham determinados bairros não voltaram e outros bairros acabaram valorizando. Então a gente tem situações de ano contra ano assim de aumento de aluguel de 60%, 70% com relação ao valor do metro quadrado anterior. Né? Por quê? Porque é bairro protegido, em outras situações o valor reduziu, né? Existem até levantamentos a respeito disso. Aprendizado conforme o tempo agora, né? O governo está fazendo alguma coisa, a gente vê movimentos da prefeitura, governo do estado, um pouco do governo federal, muito mais do governo do estado e da prefeitura, tentando criar algum tipo de proteção, né? Melhorando as cotas, mexendo na questão aí de bombas, tal, a questão elétrica, manutenção, tudo isso, mas a gente ainda está sob risco, na minha concepção, ainda está sob risco. Tem um aprendizado, mas não é aprendizado. A gente vai esquecendo, né? O tempo da paz. Mas tem que continuar fazendo. Tem uma questão de proteção importante e outra coisa, né? Tem lugar que a gente não podia estar habitando lá. A natureza vai passar. Não é uma alteração climática. Não, o cara está no lugar errado. Não poderia ter liberado aquele um bairro para ter casa. Por quê? Porque ali tem cota muito baixa. Se levantar os rios, vai passar. Não, bota bomba. Não é bem assim, né? Então tem que ter uma educação também no aspecto de planejamento urbano, né? E me parece ser um desafio. Né? Que vai muito além da possibilidade da iniciativa privada, inclusive, né? Isso é uma discussão enorme. Muito né? envolve tudo. A gente vê casos no interior, aqui em Porto Alegre não tem um pouco dessa situação aqui já zona antiga da cidade, Canoas até poderia ter se previsto isso, mas tem casos no interior do estado em que a gente vê nitidamente no mapa assim, né, que o rio faz uma volta e nessa volta construir um bairro. Faz uma proteção efetiva, não podia habitar ali, né? Então isso é um pouco... É difícil dizer isso, mas é uma verdade. A gente tem que aprender a fazer planejamento urbano de forma adequada, né? Olhando para essas coisas que podem acontecer, né? A gente perdeu tudo. Né? Bom, Ruxo, a gente fez um tour aqui por parte, né, do que é Crédito Real. Obviamente tem muito mais para conhecer, mas eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, gentileza de compartilhar aqui com a nossa comunidade. Muito obrigado, foi um prazer conhecer mais a fundo você e a empresa também. Não, eu que agradeço, né? O espaço está sempre aberto, eu tenho uma satisfação em falar do negócio, falar das coisas,
compartilhar de alguma forma conhecimento, inspirar ou não, né, as pessoas. Eu acho que isso é muito importante e a comunidade, vamos dizer, do mercado imobiliário às vezes não faz isso de uma forma tão intensa, mas eu acho muito importante, né, a prática da verdade, a transparência, mostrar os ambientes, falar do que deu certo, do que não deu certo é muito importante. E estou sempre à disposição aí. Maravilha. Você que nos ouviu aqui, se gostou desse episódio, lembre de curtir, compartilhar, manda aí para seu time. Quero agradecer a todo o time aqui da Crédito Real, especialmente a Raquel, que nos acompanhou aqui em toda a gravação. E eu vejo você na próxima semana com mais um episódio do Modo Avião. Até lá. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, com realização da Cúpula, com apoio de Alpop, Pipe Mob, Laís, Auxiliadora Predial, Credialuga, Arbitralis e Remax. Na apresentação, Rodrigo Werneck, Renata Maciel e Michel Prado. Com roteiros de Ângela Matos. Produção, Isabelle Saldanha e Ângela Matos. Coordenação de produção, Fabiana Fortes. Direção de conteúdo, Michel Prado. Direção de produção, Grace Nardelli. Edição e pós-produção, Dice Masters Podcasts Multimídia.